Efésios, capítulo 5, a partir do verso 7. E enquanto você encontra o texto, nessa noite nós vamos tentar passar para vocês, vamos tentar meditar em algumas coisas, sobretudo como lidar com as obras das trevas. Não é de hoje, queridos, que a Igreja do Senhor tem se visto pressionada, por esse mundo de trevas. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu como sal dessa terra, como luz desse mundo, e essa é a nossa obrigação. Nós cremos que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Ele há de completar. E é por isso que nós, durante as ministrações nesses dias, temos falado muito sobre a responsabilidade que cada um de nós, como crente, como filhos do Senhor, temos em fazermos a diferença nesse mundo tão tenebroso na qual nós vivemos. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto membros, precisamos de uma vez por todas tirar a responsabilidade do nosso líder, do nosso pastor, dos ministros, e chamar a responsabilidade para si, no que diz respeito a ser sal dessa terra e luz desse mundo. O texto de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 7, diz o seguinte: portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de mais uma vez aqui nesse lugar, ó Deus, estudar a Tua palavra, meditarmos, ó Deus, sobre a Tua lei, sobre as Tuas escrituras, ó Pai. Mas suplicamos do Senhor, ó Deus, que Teu Espírito possa abrir os nossos olhos, possa nos dar o entendimento que é necessário para compreender as Tuas verdades, compreender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Apesar do nosso desejo, do nosso amor pelo Senhor, ó Deus, a nossa natureza ainda é uma natureza pecaminosa, ó Deus, e muitas vezes os nossos falsos conceitos e valores, ó Deus, nos impedem de ver a Tua luz, nos impede de compreender, ó Deus, a Tua palavra, de compreender a Tua vontade. Por isso, tem misericórdia de nós, ó Deus, e que Teu Espírito possa operar nos nossos corações e na nossa mente nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto deixa muito claro aqui que o apóstolo Paulo, ele faz aqui um paradoxo entre uma vida na luz e uma vida nas trevas. Se você observar bem os versículos que nós lemos, o versículo 8 diz: vocês eram trevas, mas agora são luz. Versículo 9 diz: o fruto da luz. Lá no versículo 11, o versículo começa dizendo: não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas à luz. E o versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então aqui o apóstolo Paulo, de alguma forma, ele tenta fazer aqui um paralelo entre uma vida ou obras da luz e uma vida e obras das trevas. E nós, infelizmente, ou felizmente, nós temos que conviver com pessoas no nosso meio que não são cristãs. É muito comum hoje, até porque os cristãos são um número muito reduzido. Os crentes é um número muito, muito menor. Lembre-se quando as Escrituras dizem sobre o caminho que leva à salvação, a porta que leva à salvação. A porta que leva à salvação é uma porta estreita, e poucos são os que entram por ela. Em contrapartida, o caminho ou a porta que leva à perdição é largos, e muitos são os que entram por ela. Então é evidente que o número de cristãos, o número de crentes é muito menor, é muito inferior do que o número
daqueles que não conhecem o Senhor, ou daqueles que vivem nas trevas. Agora, nós temos que conviver com essas pessoas, e são pessoas que têm uma escala de valores completamente diferente daquelas que nós temos, daquelas que nós praticamos. Olha que nós temos que nos deparar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, com pessoas que têm padrões morais completamente diferentes do que nós temos, ou do que a maioria dos cristãos tem. E isso é um desafio muito grande para todos nós. E como viver, sendo luz e sal no meio de um mundo de trevas? Esse é o nosso grande desafio. E é óbvio, que nós, como crentes, não podemos deixar de convivermos com essas pessoas. É verdade que, em muitas das ocasiões, em muitas das atividades que as pessoas estão envolvidas, são atividades que não necessariamente elas vão praticar obras tenebrosas. Nós temos pessoas, o pastor Augusto Nicodemos fala sobre isso, existem pessoas que, muito embora não conheçam a Deus, pessoas que muitas vezes se intitulam até como ateus ou como ateias, mas que têm padrões de valores que em muito se assemelha àqueles que nós temos. Como, por exemplo, falar a verdade, serem honestas, Isso é comum, nós vamos encontrar muitas pessoas que não professam religião nenhuma e que até têm uma aversão de religião, ou de qualquer denominação, de qualquer igreja, mas que, no entanto, praticam coisas boas. E o pastor Augusto Nicodemos diz que isso é em detrimento da graça que Deus, de alguma forma, lança sobre toda a humanidade. Nós não podemos, até falávamos sobre isso hoje cedo na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, de alguma forma, existe nesse ser que é pecador, na humanidade de uma forma em geral, algo, de alguma forma existe impresso no coração, na mente dessas pessoas, algum senso de moralidade de Deus. A gente não sabe muito bem como explicar isso, mas o fato é que, uma vez que somos imagem e semelhança do Senhor, isso é possível. Então nós vamos encontrar pessoas praticando essas coisas. Agora, é natural e é comum que nesse mundo nós encontremos pessoas que têm os seus corações completamente inclinados para o mal e que vão praticar toda sorte de maldades. Hoje, se você abrir as revistas, abrir os jornais ou assistir aos telejornais, nós certamente vamos ver muitas notícias de tragédias, muitas notícias de corrupção, de enganos, de traições, e isso se tornou muito comum no nosso meio. E talvez esse seja o grande problema. Hoje é muito difícil, por exemplo, alguém se chocar com uma notícia de corrupção na televisão, por exemplo. São coisas que são tão comuns que às vezes a gente deixa até de dar o valor, ainda que depreciativo, que é aquele ato, que aquilo merece. De tão comum que essas coisas ficaram, de tão corriqueiras que são essas práticas. E o nosso grande desafio enquanto igreja é nos portar da forma que a palavra de Deus nos orienta. E esse texto que nós lemos deixa muito claro qual a posição, ou algumas das posições que nós devemos ter diante dessas pessoas, diante, às vezes, e talvez até de amigos que nós temos, que praticam essas obras. E a orientação de Paulo a essa igreja de Efésios, que se baseia nesse contraste de luz e trevas, e aqui é uma metáfora que Paulo está fazendo, é no intuito de nós sermos referencial, de nós não praticarmos essas obras. E o grande problema hoje, queridos, e a gente tem falado muito sobre isso, nós vivemos em uma época onde ser crente ou se auto-intitular cristão virou moda. E existem os chamados hoje como cristãos nominais. E certamente, se você acompanhar alguma pesquisa, esses resultados aí do IBGE, o número de pessoas que se declaram cristãs é enorme. É enorme. O pastor Wando, me lembro de uma pregação do pastor Wando alguns meses atrás, onde ele falava isso, sobre esses índices, de cristãos. E nossa cidade é uma dessas cidades, onde tem um alto número, um número muito elevado de pessoas que se nominam, se intitulam como cristãs.
No entanto, quando nós vamos para os telejornais, para os jornais, né, para os sites aí, nós não vemos notícias diferentes do que a gente vê em qualquer outro lugar do nosso país ou do nosso mundo. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, muitos dos nossos se intitulam cristãos, mas têm práticas de filhos das trevas. E esse é um problema muito sério. Mas nós não podemos nos conformar com isso. E precisa haver em nós uma predisposição, precisa haver em nós uma atitude, precisa haver em nós uma indignação contra essas obras das trevas. Porque não foi para isso que o Senhor nos escolheu, não foi para isso que o Senhor nos chamou. E nós precisamos, de alguma forma, mostrar para essas pessoas que vivem nas trevas que essa atitude, que essas ações são ações reprováveis diante de Deus. É muito comum, por exemplo, você, no seu grupo de amigos da escola, da faculdade, ou nos grupos de WhatsApp, que é muito comum hoje, você receber aquela imagem pornográfica, aquela piadinha suja, né? Se é que pode chamar piadinha. Quantas vezes nas rodas aí de amigos, no trabalho, no churrasquinho de final de semana, alguém vem e conta aquela piada suja para você, e talvez a atitude mais reprovável que a gente tem é aquela risadinha sem graça. Sabe aquela risadinha sem graça? Quando alguém conta uma piada suja perto de você que é crente? Eu acho que alguém já passou por essa experiência aqui. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente não pode praticar essas coisas, e que a gente não pode se portar dessa maneira. E vai além, dizendo que nós precisamos reprovar essas atitudes. Nós, como cristãos, precisamos entender por que nós fomos chamados. Nós precisamos entender de onde que nós saímos e qual é a missão que sobre nós repousa agora. Eu tenho citado muito, né, essa passagem, né, de sal da terra, de sermos, Jesus disse isso, que nós deveríamos ser sal da terra. Porque se o sal perde o seu valor, o Senhor diz, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, o sal, ele tem uma finalidade. E se o Senhor diz que nós, como cristãos, precisamos ser o sal, né, dessa terra, dessa geração, nós precisamos trazer sabor, nós precisamos fazer a diferença nesse meio. E é interessante quando a gente observa, né, a questão do sal, né? Eu me lembrei aqui agora de uma passagem, alguém pregando sobre essa questão de ser sal da terra, né? E ele diz o seguinte, olha, e apesar de sermos assim, nós continuamos sendo completamente dependentes do Senhor e não somos nada sem o Senhor. E ainda que o sal seja algo tão importante, né, na nossa alimentação hoje, imagina você chegar em casa depois desse culto e vai comer aquele feijão, quando você coloca na boca não tem sal, né? Ou aquela carnezinha que foi assada sem sal. Isso é estranho para a gente. Parece que falta o sabor. E essa é a função do sal, realçar o sabor. E eu me lembro dessa pregação que dizia o seguinte, olha, você entra no mercado, dá até trabalho para você achar sal. O sal geralmente está escondido numa prateleirinha para lá, ninguém, né, fica colocando uma placona grande dizendo aqui tem sal. Não se dá nem tanta ênfase assim ao sal, mas ele é extremamente importante. Sabe? E nós precisamos entender que se o Senhor diz que nós deveríamos ser sal dessa terra, é porque em nós, né, existe essa obrigação. E nós precisamos aceitar essa obrigação. Fazendo aqui agora um paralelo com esse texto, né, de Efésios que nós lemos, no que diz respeito às obras da luz, o Senhor nos chamou para ser luz dessa terra. Luz. E é interessante a gente observar que num confronto entre luz e trevas, as trevas não ganham. Jamais as trevas ganham. A luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Aonde há luz, as trevas batem em retirada. E por que talvez nós, como cristãos, como aqueles que deveriam ser luz, ou que são luz, melhor assim, não conseguimos afugentar as trevas que nos rodeiam? Por que muitas vezes, aonde nós estamos, nós não conseguimos desempenhar o papel que o Senhor tem para cada um de nós? Será que nós somos cristãos nominais? Será que nós somos essas pessoas que simplesmente se intitulam crentes, mas que não fazem diferença nenhuma na sociedade na qual está inserida? E nós precisamos fazer essa autoanálise, queridos. Não é possível
que nós vamos continuar vivendo sem fazer diferença. Não é possível que nós vamos continuar nos intitulando como cristãos, mas não sermos luz no nosso trabalho, não sermos luz no nosso grupo de amigos ou por onde quer que você ande. E ontem eu pensava, ontem eu meditando algumas coisas, até acerca do que iríamos compartilhar hoje pela manhã na escola bíblica dominical e também hoje à noite no culto. E algo que me veio, assim, uma mensagem que me veio à mente, assim, ao coração: dentro da igreja é o lugar mais fácil para ser crente. Dentro das igrejas é o lugar mais fácil para sermos luz do mundo. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou? Para ser luz nesse lugar? Somente aqui? Não. Então nós precisamos encarar de uma vez por todas essa obrigação, essa missão que nós temos e fazer a diferença lá fora, queridos. E isso vai requerer de nós um esforço muito grande, porque certamente nós sofremos pressões de toda sorte de natureza, de toda espécie. De todas as formas nós seremos tentados a participar de alguma forma, como o texto diz, dessas obras das trevas. Mas nós precisamos lutar contra isso. Olha só, o texto começa dizendo no versículo 7, não participem com ele dessas coisas. Se você olhar lá a partir do versículo 3, ele vai dizer ali sobre as obras das trevas. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Então ele começa dizendo assim que existem obras que não convém a nós, que somos filhos de Deus, praticarmos. E infelizmente, queridos, hoje nós temos visto muitos crentes, que parecem muito mais filhos das trevas do que filhos da luz. Quando o Augusto Nicodemos ele fala sobre essa questão de haver pessoas que são, que a palavra de Deus nomeia como filhos da desobediência, ou aqueles que vivem nas trevas. Quem são aqueles que vivem nas trevas? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não reconhecem Deus como Senhor e dono de todas as coisas. Então essas pessoas são as pessoas que vivem nas trevas. Essas pessoas têm uma mente cauterizada, essas pessoas têm dificuldade de reconhecer Deus, essas pessoas têm dificuldade de reconhecer que são pecadoras e, portanto, por consequência natural, essas pessoas não conseguem ver que as suas atitudes, que as atitudes que têm contra Deus, é uma afronta a esse Criador, a esse Deus que é santo, porque não reconhecem Ele. Em contrapartida, nós temos os filhos da luz, que reconhecem, que foram uma vez iluminados pelo Evangelho, foram iluminados pela luz de Cristo e agora reconhecem o Senhor Deus como o Criador, como aquele Deus que é santo, digno de adoração, aquele que odeia o pecado, aquele Deus que deseja que nós andemos agora em retidão e em santidade, assim como Ele é santo. Então há esse contraste entre as obras das trevas e as obras da luz. E quando o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala sobre essas pessoas que mesmo nas trevas têm práticas da luz, ele acaba fazendo um comentário interessante. Ele fala assim, olha, mas infelizmente também existe alguns filhos da luz que vivem nas obras e nas práticas das trevas. E esse é um problema. E esse talvez é o nosso grande desafio. E essa é a reflexão que cada um de nós precisa fazer nessa noite. Sabe, quais são as obras que nós temos praticado diante de Deus? Nós temos andado em retidão diante de Deus, nos esforçando para praticar as obras da luz, ou nós temos praticado as mesmas coisas que os filhos da desobediência praticam, e temos praticado as mesmas coisas na qual, olha só o que o versículo 5 diz, saber, pois isso, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Será que eu tenho me portado dessa forma? Tenho me portado como se eu não tivesse uma herança com Deus, que eu não tivesse uma herança no Senhor, como se eu não fosse filho do Senhor? Essa tem sido a minha atitude? Se tem sido essas as nossas atitudes, nós precisamos mudar rapidamente, tá? E aí eu quero te passar aqui algumas sugestões. E só para a gente tentar deixar marcado essa questão.
por mais pecador, é importante a gente entender isso, né? O Senhor, Ele nos alcançou, e o Senhor nos purifica de todo pecado. Essa é uma verdade. Isso é o que está registrado na palavra de Deus. O Senhor nos chamou de um mundo de trevas para um mundo de luz. E agora nós vivemos em novidade de vida. Agora nós temos uma vida plena em Cristo Jesus. E agora nós vamos nos esforçar para praticar as mesmas coisas que Jesus praticou. Exercendo o amor ao próximo, né? Praticando as obras da luz. Agora, infelizmente, inevitavelmente, nessa nossa caminhada, algum acidente de percurso acontecerá. E é provável que uma vez ou outra nós cometamos algum pecado. Isso pode acontecer. O texto de 1 João que nós lemos hoje cedo na Escola Bíblica Dominical retrata muito isso. O texto diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Somos pecadores. Nós fomos concebidos em pecado. E ainda que somos resgatados pelo Senhor, ainda que somos habitação do Espírito Santo de Deus, mas por conta dessa nossa natureza pecaminosa, um momento ou outro o pecado pode acontecer. Mas diferente daqueles que vivem nas obras das trevas, diferente daqueles que são considerados filhos das trevas, o pecado para nós vai ser algo que vai nos levar a um arrependimento e uma tristeza diante de nós. Ainda que aquele pecado nos traga um momentâneo prazer, mas é natural que para os filhos da luz o ato posterior seja um arrependimento, seja uma humilhação diante de Deus. E vai ser um momento de reconhecimento de que nós não somos nada sem o Senhor. Entendem qual é a diferença? É por essa razão que o apóstolo Paulo nos orienta a não sermos crentes que pecam deliberadamente. O pecado não pode ser algo deliberado na vida do crente. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. O pecado tem que ser algo que nos leva ao pó. O pecado tem que ser algo que nos leva ao arrependimento, a reconhecer que nós precisamos da graça do Senhor e da misericórdia dele todos os dias. E quando você cair de novo naquele pecado, e de novo naquele pecado, e de novo naquele pecado, o seu sentimento deve ser sempre o mesmo. Pedir a Deus que te ajude a superar essa fraqueza. Pedir para que Deus te mantenha de pé. Essa é a diferença. Mas infelizmente nós encontramos pessoas nas igrejas, e as igrejas estão lotadas desse tipo de pessoas, que estão pecando deliberadamente contra o Senhor e praticando as obras das trevas. E nós não podemos nos conformar com isso, queridos. Nós precisamos nos insurgir contra essa condição. Primeiro dentro do nosso próprio coração. E essa batalha começa com os nossos próprios pecados. Sabe, depois nós precisamos lutar contra os pecados dos nossos irmãos. Lutar contra os pecados que são cometidos na igreja. E eu pesquisando esses dias, eu não me lembro aonde que nós conversávamos sobre isso, acho que no meu discipulado com o pastor Vando. E eu comentava justamente sobre isso. Nós vivemos em um tempo onde da porta para fora ninguém fala nem mais em pecado. Onde é que você anda por aí que as pessoas falam, olha, isso aí pode ser pecado contra Deus? Onde, queridos? Onde que nós ouvimos alguém falar em pecado que não seja nas igrejas? E olha que nas igrejas tem se falado muito pouco sobre pecado também. Pouquíssimo sobre pecado. Enquanto estávamos ali na devocional, meditando um pouco na palavra de Deus antes de vir a ministração, o que eu compartilhava com os membros da equipe de louvor era justamente sobre isso, né? O texto de Colossenses, que diz que todas as coisas foram criadas em Jesus, e que portanto Ele merece a honra, a glória, o louvor de todas as coisas, porque todas as coisas visíveis e as invisíveis foram criadas nele, sabe? Porque toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Porque esse Jesus nos reconciliou com o Pai, e o texto fala muito sobre isso. E o quanto é que nós precisamos resgatar esse pensamento dentro das igrejas. O quanto que nós precisamos entender essas verdades na igreja. Nós precisamos entender que o Senhor morreu, para nos livrar dessa escravidão do pecado. Para que agora a gente tenha práticas diferentes, práticas que glorifiquem a Jesus Cristo. Práticas que glorifiquem ao Deus Pai. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a responsabilidade que existe sobre nós. E antes de você desejar ou de você esperar que apenas o seu líder seja uma diferença e que apenas o seu líder faça a diferença onde quer que esteja, você precisa fazer essa diferença. Sabe, naquele dia que você vai se deparar com um endemoniado, que você não vai correr, mas que você vai de encontro para orar sobre aquela vida e pedir a libertação em nome de Jesus sobre aquela pessoa.
Ou no dia que você encontrar uma pessoa que está passando por um momento de tragédia, um momento de sofrimento, e você não vai ligar para o pastor pedindo para o pastor levar uma palavra, mas você vai lá e vai compartilhar uma palavra. Você entende a diferença? Isso é que é ser filho da luz. Isso é que são obras da luz. E é isso que nós precisamos praticar. Nós precisamos abandonar uma vida de pecado, nós precisamos abandonar uma vida de covardia. Queridos, nós não podemos ser crentes nominais, nós não podemos entrar nessa de ser crente só para ver o que vai dar. E é muito comum, aqui é um lugar agradável, e as igrejas, né, são locais agradáveis, locais onde nós encontramos pessoas alegres, bem-humoradas, pessoas de boas ou de boa índole, né? Mas não é só isso. O mundo aí fora tem pessoas talvez muito melhores do que as que estão aqui dentro, praticando coisas muito melhores do que nós que estamos aqui dentro. Você entende a diferença? E nós precisamos nos insurgir contra essa condição, sabe, fazer a diferença. Como as pessoas se referem? Quais são os comentários que as pessoas têm a respeito de você? Quando as pessoas comentam sobre você, quando essas pessoas dão referências de quem você é, como será que elas se referem? O que essas pessoas veem de diferente na sua vida? Olha, esse camarada é um crente de verdade. Olha, essa menina, essa jovem, essa mulher é uma mulher de Deus. Olha, esse cara, sinceramente, é um homem de Deus. Esse se esforça para cumprir a palavra de Deus. Ou as pessoas vão fazer comentários tipo daqueles que a gente já conhece, para ser crente desse jeito eu prefiro não ser. Isso aí é crente? Esses dias eu estava em casa com Conceição, e aí procurando algum programa para assistir, e aí eu passei pelo aquele canal Viva, que passa novelas antigas. Eu não assisto novela, eu tenho pavor de novela, tá? Eu não assisto nem série, que para mim série é igual novela, né? Fica enrolando a gente, Pode assistir série, queridos, não tem nada contra não, né? Agora, desde que isso não polua a nossa mente, né? E não é só série, né? Tem tanta coisa aí que a gente precisa ver se é obras da luz ou obras das trevas, né? E aí, por um acaso, eu passei em uma novela que eu não me lembro nem qual que era o nome, mas tinha uma personagem crente. Gente, é novela da Globo, né? Vocês sabem o lixo que a Globo vem produzindo, cada vez pior, né? E aí eles retratavam uma crente. E essa crente, misericórdia, de crente não tinha nada, né? Então, assim, essa é a imagem que muitas pessoas têm do crente. Daquele falso moralista, daqueles que, como o Augusto Nicodemos chama de polícia do mundo. Porque ele diz que nós também precisamos ser sábios e buscar uma sabedoria em Deus para, ao confrontarmos as obras das trevas, nós conseguimos de alguma forma lançar luz sobre aquelas pessoas que praticam isso. Como, por exemplo, a piada, né? Uma piada maldita, né? Uma palavra, como que a gente vai abordar? De que forma que a gente vai se portar diante dessa pessoa? Então nós precisamos ter sabedoria em Deus para de alguma forma tentar resgatar essa pessoa. E o texto deixa claro, né? Todo o livro aqui, a carta aos Efésios, Paulo deixa muito claro sobre isso, sobre as obras que nós anteriormente praticávamos. Porque nós também estávamos nas trevas até que fomos resgatados, ok? Mas ele diz, olha, agora abandonem isso. Então, da mesma forma que nós abandonamos isso, da mesma forma que o Senhor nos alcançou e nos dá essa oportunidade, né, de viver numa vida de luz, nós precisamos também, de alguma forma, tentar lançar luz sobre essas pessoas. Amém? Olha só, segundo essa passagem que nós lemos, existem algumas coisas que nós não devemos fazer. Uma delas eu já falei que está no versículo 7, que não devemos participar das obras das trevas. Ao contrário, nós temos que andar como filhos da luz e reprovar essas obras, que está no versículo 7. Não podemos ser participantes disso. E eu me lembro aqui do Salmo 1. O Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores e não se detém no caminho
dos pecadores. Talvez esse seja um texto mais completo, né? O texto que mais se encaixa com essa verdade aqui. Nós não podemos ser participante dessas coisas, mas nós precisamos ter ou reprovar essas obras, como o versículo diz, e ter obras de luz. As pessoas têm que se constranger na hora de contar uma piada indecente, ele vai ver que você está presente no local, e por você ser luz, ele não conta, ele não vai contar. Ele vai te respeitar, porque ele vê em você ações diferentes. Porque você não participa dessas coisas. Porque ele já em algum momento percebeu que você não anda nas mesmas práticas. Então essa é a grande questão. É assim que nós devemos, ao mostrarmos as obras da luz, de alguma forma nós vamos repelir, né? Nós vamos repreender de alguma forma que esse tipo de ação aconteça no nosso meio. Tá? Uma outra coisa que uma outra questão que está aqui abordada é: ande como filhos da luz, o versículo 8 diz, e como que nós vamos andar? Sendo bondosos, justos e verdadeiros, que está a resposta no versículo 9. Se alguma situação nos leva de alguma forma a esse ambiente, nós temos que renunciar. Se em algum momento nós percebermos que determinada situação nos leva a uma tentação para praticar as obras das trevas, nós precisamos repreender isso. Obras das trevas, queridos, a mentira, o engano, a corrupção. Eu acho que essa lista é infindável, né? A imoralidade sexual, o ganho desonesto. Você pode imaginar aí qualquer outra situação. Se em qualquer dessas situações você se vê pressionado por uma situação dessa, nós precisamos reprovar. E você lembra daquele ditado assim que diz que quem cala consente? Olha, lembre-se bem desse versículo 7, quando diz que nós precisamos repreender essas obras. Porque senão nós estamos consentindo nisso também. Então nós precisamos ter essa atitude de repreensão, né, e praticar a bondade e a justiça, e sermos verdadeiros aonde quer que nós estejamos. O versículo 10 diz: aprendam a discernir o que agrada a Deus. Ou seja, nós precisamos, agora que vivemos em Deus, que temos uma vida em Deus, não buscar agradar a nós mesmos. Mas antes nós precisamos buscar um discernimento em Deus para saber o que Ele quer que nós façamos para agradar a Ele. E por que eu vou fazer isso? Em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Em gratidão por antes estar num lamaçal e agora o Senhor firmar os nossos pés numa rocha forte. Gratidão por antes, né, andar perdido no mundo de trevas e agora sermos iluminados pela luz de Cristo. Gratidão porque antes estávamos destinados à perdição, estávamos destinados à morte e à separação eterna de Deus, né, no inferno, e hoje nós temos a esperança e a certeza de estarmos um dia no céu, nos céus com o Senhor. Então, por conta dessa gratidão, é que agora nós precisamos nos esforçar e buscar discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui talvez esteja um outro grande desafio nosso. Porque muitas vezes nós não buscamos fazer aquilo que agrada a Deus, mas nós queremos cada vez mais fazer aquilo que agrada a nós mesmos. Verdade? É uma verdade. Olha só quanto tempo da sua vida você investe em prol de si mesmo e quanto tempo você dedica às coisas do reino. Se a gente parar e for fazer uma análise, né, for fazer um cálculo aí, queridos, é triste, é trágico, né? É trágico. E talvez isso reflita justamente essa questão, que nós estamos dedicando mais tempo
em buscar a nossa própria vontade, em fazer a nossa própria vontade, do que fazer a vontade de Deus. E isso é algo sério. O texto deixa claro que nós precisamos discernir o que agrada a Deus. E eu vejo, queridos, que vai ser decepcionante, certamente vai ser decepcionante, quando nós chegarmos diante do Senhor e saber que nós poderíamos ter feito muito mais para agradar o nosso Criador. Muito mais, em gratidão por tudo aquilo que Ele fez. E a gente tem tido um tempo muito especial aqui na escola bíblica dominical, e temos estudado já quase um mês sobre a cruz de Cristo, sobre a obra do Senhor na cruz. E mergulhando nessas verdades, mergulhando naquilo que a palavra fala a respeito do sacrifício de Jesus, a gente vê o quanto que o sacrifício que Jesus fez é menosprezado. E aí são duas questões, né? A gente despreza o que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, a gente despreza aquilo que Deus fez por nós, e a gente também despreza o significado do pecado. Justamente por falar tão pouco de pecado. A gente sabe, né, até comentei aqui, né, a gente ouviu já falar, e é uma das traduções, né, no original, a palavra pecado, ela pode ser traduzida, ou ela é traduzida como errar o alvo. Mas ela também pode ser traduzida como acertar outro alvo. Há uma tradução assim. Mas quando a Escritura fala de pecado, algumas referências são traduzidas de outra forma. Ou deveriam ser traduzidas de outra forma. Nós precisamos entender que pecado é algo mau. E por vivermos num mundo hoje tão relativista, né, onde a verdade não é mais absoluta, ela é relativa, onde a verdade é relativa, nem aquilo que era pecado no passado não necessariamente é pecado hoje. É assim que nós vivemos. Esse é o mundo que nós estamos mergulhados. Mas nós, à luz da palavra de Deus, precisamos entender que pecado é estado de rebeldia contra o Criador. Não é só errar o alvo, é se rebelar contra alguém. Nesse caso, se rebelar contra aquele que nos chamou. E o John Stott, ele vai além, ele diz que além de se rebelar, é se colocar ou querer se colocar na mesma função ou na mesma altura que o próprio Deus. Lembra da mentira que a serpente conta para Eva? Olha, Deus disse que vocês vão morrer no dia que você comer desse fruto, é nada, pode comer, come isso aí. Deus falou isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem isso aí, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, vocês serão como o Altíssimo, conhecedores do bem e do mal. Esse foi o pecado de Satanás também. A palavra diz que ele, em determinado momento, ele diz, olha, subirei, subirei e colocarei meu trono lá nas mais altas, não me lembro exatamente a referência como o texto menciona, mas o desejo era subir e ser como o Altíssimo. E esse estado nosso de pecado nos coloca nessa mesma condição, de rebeldia contra o Criador, e usurpamos o lugar que era do Senhor. Olha, não é mais o Senhor que vai reinar na minha vida, mas agora eu sou dono de mim mesmo. E agora é a minha vontade que tem que imperar. E é por conta dessa nossa condição de pecadores, é por conta desse nosso estado de pecado que nós nos rebelamos contra Deus. E nós precisamos resgatar essas verdades e precisamos entender isso. Ora, o meu pecado faz separação entre mim e o meu Criador. E por que o pecado faz isso? Porque é iniquidade, porque é oposição a tudo aquilo que Deus representa. Se nós não entendermos definitivamente o que é pecado, se nós não entendermos as consequências do pecado, nós vamos ter uma séria dificuldade de entender a obra salvífica de Jesus na cruz. E nós precisamos refletir mais sobre isso. E quando você pecar, que a gente sabe quando a gente peca, cada pecado desse que você cometer, você encare dessa forma, da seguinte forma: eu ofendi
o meu Deus que é santo. Esse meu pecado é uma ofensa ao meu Criador. Do menor ao maior, se a gente pode dizer que existe pecadinho ou pecadão. Daquele mais simples ao mais complexo. Daquela mentirinha mais inocente aos absurdos que muitos de nós cometemos no oculto, como filhos das trevas. Precisamos encarar isso como ofensa ao nosso Criador. O versículo 11 diz, não sejam cúmplices. Já estou encerrando, queridos. Não sejam cúmplices. Olha só o que o versículo 11 diz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejam cúmplices. O que é ser um cúmplice? Na esfera penal, ser cúmplice é aquele que, de alguma forma, participou, num grau menor, em determinado crime. Aquele que ajudou, de alguma forma, um crime. Esse é um cúmplice. Ele não é o autor do fato, mas corroborou, colaborou com aquele que cometeu determinado delito. De uma forma geral, o que a gente pode dizer? O que é uma pessoa cúmplice? Uma pessoa que apoia a outra em qualquer coisa. Uma pessoa que dá um apoio, que incentiva, enfim. Isso é ser cúmplice. Nós, como filhos da luz, nós precisamos nos opor a essas práticas. E não podemos, as práticas malignas que o mundo hoje pratica de uma forma cada vez mais tenebrosa. Nós não podemos ser cúmplices. E aqui, uma das verdades que o apóstolo Paulo tenta passar é que é como se fosse a igreja como um estandarte da verdade, como aquele organismo que vai se levantar contra as práticas malignas do mundo. Eu acho que foi o Bruno da Urca compartilhou um vídeo onde um padre ele questiona o posicionamento dos católicos hoje, dizendo que os governantes estão se insurgindo cada vez mais contra os cristãos evangélicos. Foi o Bruno, cadê o Bruno? Bruno, foi você que compartilhou, né? Compartilhou um padre, não sei quantos viram, um padre que alega ter ficado indignado em saber que a igreja católica, isso é palavra deles, não estava no alvo do ataque dos governantes. Os nossos governantes atuais, governantes políticos, estavam se insurgindo contra a igreja evangélica, porque de alguma forma a igreja evangélica ainda era aquela, ou ainda é aquela, que está se levantando contra uma série de coisas erradas. E ele dizendo o seguinte, por que não estão se levantando também contra a igreja católica? Isso é vergonhoso, isso é algo grave. Isso é porque nós estamos compactuando com muitas dessas coisas, nós não estamos mais incomodando a eles. E afora essa questão dele estar se referindo, né, aos próprios membros, à própria denominação deles, como católicos, né? Mas essa é uma realidade também no nosso mundo, no nosso meio evangélico, porque nós não estamos nos insurgindo como deveríamos. O quanto que nós temos ouvido falar de ideologia de gêneros por aí e nenhum de nós tomamos uma posição diante dessas coisas. O quanto que nós ouvimos falar sobre o adultério, sobre, sei lá, qualquer desgraça que o mundo hoje tem pregado como algo normal e nós temos aceitado de uma forma passiva. Essa é uma realidade. E quando nós fazemos silêncio, quando nós não nos posicionamos, há uma grande probabilidade de estarmos agindo como cúmplices. Como alguém que consente com aquilo que é feito. Lembra da frasezinha do quem cala consente? É basicamente isso, queridos. E nós precisamos nos posicionar, ainda que isso vá nos levar a um constrangimento, a uma perseguição. E se uma perseguição não estiver acontecendo com você, aonde você está andando, aonde você está vivendo, há algo muito sério. É porque talvez as pessoas não estejam vendo nada de diferente em você. Talvez as obras que você esteja praticando é comum a elas. São obras que elas também praticam, então não faz diferença nenhuma. Você entende o quanto que isso é sério?
Você entende o tamanho da responsabilidade que existe sobre você? A reprovação é uma atitude geral do crente frente ao mal. É deixar claro que ele, o crente, não concorda com tais atitudes. Então, mais do que dizer o seguinte, a gente às vezes fala isso, né? Cada um é dono de si, cada um faz o que quiser. E às vezes nós como crente fazemos isso, né? Nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos nos opor contra o mal. Precisa haver em nós um posicionamento contra o mal. E a igreja é quem precisa levantar essa bandeira. E quem que é a igreja? Opa, 4, 5, 6, 7. Olha só, aparecendo. Eu sou a igreja. Quem é que tem que se levantar contra o mal? Eu. Eu tenho que me levantar contra o mal. Eu tenho que fazer diferença. Queridos, esse é o desejo de Deus e essa é a missão que o Senhor tem para nós. É bem verdade que nós precisamos tentar encontrar qual é o tempo e o modo de reprovar essas coisas. Nós precisamos agir com sabedoria. Precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto para agirmos da forma que agrada ao Senhor. Um texto que tem falado muito comigo ultimamente é que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. E eu tenho certeza que o Senhor deseja realizar muitas coisas por meio da sua vida. Aonde você tem servido ao povo de Deus, aonde você tem brilhado como luz, aonde você tem levado sabor, é isso que o Senhor tem para nós. E talvez, depois de uma alta reflexão, a gente chegue ao entendimento de que estamos andando muito longe daquilo que o Senhor deseja para nós. Talvez nós cheguemos a um ponto, de entender que o versículo 14 se aplica muito bem a mim. Que o versículo 14 diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. E talvez nós, como membros dessa igreja do Senhor, temos dormido. Estamos dormindo entre mortos. Lembra que a palavra diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados? Então, o mundo em trevas continua morto em delitos e em pecados. Ok? Mas nós que fomos vivificados, nós que tivemos a experiência da luz brilhar sobre nós, agora o apóstolo diz o seguinte: mas nós estamos como quem dorme. E o reverendo Augusto Nicodemos diz, é como alguém dormindo num necrotério. E se nós chegarmos no necrotério, e o necrotério todos sabem o que você vai encontrar lá, cadáver. Mas se você encontrar uma pessoa dormindo lá, imagina que você tem uma missão de enterrar, de ir buscar os corpos que estão no necrotério para enterrar. Se você chegar lá e encontrar uma pessoa dormindo, é bem provável que você vai querer levar até ela para enterrá-la. Correto? Então é basicamente essa a visão que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se nós estivéssemos dormindo num mundo de mortos. Mas o texto diz, desperta tu que dormes. E esse é um tempo de despertar para a igreja do Senhor. Sabe, eu tenho percebido muito isso, pelo compartilhar da palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na sua igreja, de que Ele deseja fazer algo de maravilhoso, algo muito mais maravilhoso do que Ele tem realizado. E nós temos falado muito sobre um avivamento do Senhor que nós acreditamos que está prestes a acontecer. Eu creio nisso, eu tenho orado, eu tenho buscado isso, e sei que meu pastor tem feito isso, homens sérios, irmãos sérios dessa igreja têm orado por isso. E nós já entendemos uma verdade, que o avivamento ele começa em cada um de nós. Que antes de haver um grande mover no meio da igreja, esse avivamento vai começar aqui no meu coração. Vai começar ali, vai começar a colar. E aí nós seremos agentes multiplicadores disso. A palavra de Deus diz que o Senhor busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E eu entendo que quando nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, a verdade de Deus estará sobre nós. A verdade de Deus vai confrontar todo o pecado que há em nós. E aí nós vamos sair dessa nossa zona
de conformismo, nós vamos sair de um mundo de adormecido que estamos e vamos praticar outras coisas. E vamos fazer a diferença onde o Senhor nos tem levantado. Então, queridos, ore a Deus, busque esse avivamento de Deus. Sabe, pense, pergunte para o Senhor o que Ele tem para você. Será que o que o Senhor deseja para a sua vida é você vir aqui domingo após domingo e simplesmente isso? Eu tenho uma resposta para te dar, queridos. Não é isso. Não é isso. Deus, Ele tem muito mais para você. Deus tem muito mais para todos nós. Mas nós precisamos dar esse primeiro passo. Sabe, nós precisamos, assim como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. O mundo é de trevas, Senhor, mas eu estou aqui. Eu quero fazer a diferença. Conta comigo. Sabe, nós seremos os maiores beneficiados. Por participar daquilo que o Senhor pode fazer por meio da minha vida. Amém? Renova minhas forças, teu amor me leva além, além. Confio na promessa que jamais me deixará. E o meu coração arde, pois ao meu lado tu estás. Tua presença faz minha alma transbordar. Se tenho sede, és água fresca pra mim. Tu és o pão da vida, me sacio em ti. No teu poder não há limite, Senhor. E desde quando eu te encontrei, o céu pra mim já começou. Ti é o meu lugar, pra onde irei? Em ti eu posso descansar. Palavras de vida eterna tem em ti. Tua presença é tudo. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo. Tua presença é tudo. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo. Tua presença é tudo. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo. Tua presença é tudo. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo. Tua presença é tudo. Tua presença é o céu pra mim. Declare: te amo. Te amo. Perto de ti é o meu lugar. Em ti eu posso descansar. De vida eterna tenho em ti. Tua presença é tudo. Tua presença, te amo. Te amo. Perto de ti é o meu lugar. Pra onde irei? Em ti eu posso descansar. Palavras de vida eterna tenho em ti. Tua presença é tudo. Tua presença é o céu pra mim. Sabe, querido, a palavra de Deus, ela é muito clara, que nós dependemos da ação do Espírito Santo para nos aproximarmos de Deus, para entendermos a sua palavra e para recebermos a vida que Ele nos promete. Sem a ação do Espírito Santo, ou seja,
sem nós sentirmos esse toque do Senhor, é muito provável que nem a salvação a gente alcance. E esse texto é muito forte quando esse texto do versículo 14 de Efésios capítulo 5, onde diz: desperta, ó tu que dormes, levanta. Nós dependemos da ação do Espírito Santo, dependemos da ação do nosso Senhor, do nosso Deus. Então eu quero te convidar, querido, a abrir o seu coração para o Senhor e a implorar que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Entenda, meu amado, muitas pessoas, como o Kerson colocou aqui, estão enganadas, achando que são cristãs, achando que vivem algo, mas que estão vivendo uma grande farsa. Elas mesmas estão se enganando. E tomara que você não seja parte desse grupo vasto, onde muitas pessoas no último dia perceberão o grande equívoco que cometeram. A chance que nós temos é agora, é hoje. Então clame ao Senhor, meu amado. Clame ao Senhor. Deus, mostra-me quem eu sou, mostra-me para onde estou indo, mostra-me o caminho certo. Deus Todo-Poderoso, olhe para mim se eu tenho praticado as obras das trevas, sonda meu coração e me ajude a andar no caminho correto. Entenda, meu amado, é muito sério. E se você partir desse lugar na condição que você se encontra, longe do Senhor, não haverá outra chance além desta vida aqui. Então, por favor, amado, não custa nada, você clame ao Senhor. Deus, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos. Por favor, me mostra se eu estiver morto em meus pecados, em meus delitos, e muda a história da minha vida. Oh, querido, Deus está aqui, o Senhor está aqui, a sua graça está estendida a todos nós. Clame para que o Espírito Santo te conduza. Entenda, amado, o inferno também está de portas abertas para receber todos aqueles que não estão na aliança com o Senhor. E qualquer momento você pode ir para lá. Nada te impede de ir para lá, a não ser a graça do Senhor. Então clame a Ele. Se você quiser, querido, coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Se você quiser sair do seu lugar, se você quer se assentar, se ajoelhar, fique à vontade, mas não perca o seu tempo. Nos próximos minutos nós já encerraremos, mas entenda, você tem uma grande oportunidade. Se você é um cristão de verdade, interceda pelos outros que estão aqui, para que o Espírito Santo encontre liberdade em seus corações. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Senhor. Ó Deus,
Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, é justo, é maravilhoso. Muito obrigado, Pai, por essa noite, pela palavra aqui ministrada, pela ação do Teu Santo Espírito. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Ajude, ó Deus, a Tua igreja a viver como igreja de fato, a ser sal e luz, a brilhar no meio dessa geração perversa. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça cada um dos Teus filhos para lutar contra as obras das trevas. Ó Deus, eu apresento a Tua igreja diante do Senhor. Somos Teus, usa-nos, envia-nos a nós, ó Pai, segundo a Tua vontade. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Aplauda esse Deus Todo-Poderoso. A Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos, Pai. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o amado Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo na terra espalhada, e com todos nós aqui presentes, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Desejo a ele uma ótima semana.